Senhoras e senhores, boa noite. Lembramos que este evento está sendo transmitido ao vivo. Aqueles que desejarem acompanhá-lo poderão fazê-lo através do link webtv iffarroupilha.edu.br. Na sequência, teremos a segunda conferência do 15º Congresso Internacional de Educação Popular, 24º Seminário Internacional de Educação Popular, segundo Seminário Internacional Sindical, segundo núcleo do CEPERG Sindicato, e segundo Seminário Internacional de Educação Profissional do Instituto Federal Farroupilha. Nossa conferencista desta noite é pedagoga, formada pela URI Erechim, mestre e doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, docente e coordenadora geral de ensino do campus do Instituto Federal Farroupilha, campus Alegrete. Atuou em gestão escolar na rede municipal de Getúlio Vargas. Pesquisa políticas, gestão e financiamento da educação. Então, chamamos a professora doutora Kalinka Jordana Perger, do Instituto Federal Farroupilha, para proferir a conferência A Gestão Democrática e o Novo Plano Nacional de Educação, Desafios e Perspectivas. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Pela primeira vez eu participo então do Mobrec. Tenho ouvido falar muito deste evento desde que cheguei no Instituto Federal Farroupilha, da sua história, da sua trajetória. Como o meu colega, com uma voz de locutor, falou muito bem, né? Eu sou professora, docente do Campus Alegrete, vai fazer 3 anos. E também não sou aqui desta região, nem da região central, nem da região de Alegrete. Eu venho de Getúlio Vargas, onde o colega também falou que eu tenho a experiência por 13 anos. Trabalhei na rede municipal de Getúlio Vargas como docente e também fui secretária de educação nesse município, coordenadora pedagógica, enfim. O que eu pensei para nós conversarmos a noite de hoje, após essa bela apresentação e dos testemunhos desses alunos que nos emocionam, né? É um tema que eu venho pesquisando e entendo que seja um tema que nós, docentes da educação básica, porque ainda o Instituto ele trabalha também com a educação básica, mesmo que a gente atue no ensino superior, a gente tem a educação básica como um nível de educação oferecida. Nós, docentes da educação básica, precisamos discutir, né, e entender das políticas educacionais, principalmente quem trabalha na escola pública, né? Estávamos conversando agora no intervalo o quanto a gente defende a escola pública, né? Somos frutos da escola pública, atuamos na escola pública e temos um desejo, né, de que essa escola possa ser melhor do que é. Tudo que fizemos até agora, tudo que temos de políticas públicas, elas auxiliam para um determinado desenho. Mas esse desenho ainda não é o desenho que a gente deseja. Ainda a gente não tem aquela escola, vamos dizer assim, que garanta a todos o direito à educação, o acesso, a permanência e a aprendizagem. Então, nessa fala, eu vou estar
pensei, né, de compartilhar com vocês um pouquinho desse olhar da gestão democrática a partir da construção do nosso novo Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 2014 pela Lei 13.005, e trabalhar um pouquinho como que esse plano foi pontuando gestão democrática. Porque nós entendemos, e falo nós como um grupo que estuda isso, que estando no chão da escola, né, a gente também não pode deixar de pensar nas políticas e na gestão. E eu tenho uma tese que eu tenho defendido, né, que todo mundo que é docente deveria passar pela gestão. Em algum momento da sua carreira, deveria entrar nela, não se perpetuar nela, porque a gestão é movimento. E quando a gente fala em gestão, a gente quer pensar, mas afinal, de que gestão estamos falando? E pensei então essa fala a partir desse viés, de pensarmos um pouquinho gestão, e aí eu já trago democrática ali como um adjetivo desta gestão, de que gestão? Pensar o Plano Nacional de Educação através das 20 metas com foco na meta 19, que é a que vai especificar a gestão, e pensar alguns desafios que esse plano tem para ser materializado e principalmente para que a gestão nas escolas e no plano possa estar sendo constituída e materializada com vistas a quê? O que a gente discute educação, política, gestão? Para pensar qualidade da educação. Claro que aqui eu não vou entrar no conceito de qualidade, porque ele é polissêmico e aí teria uma outra fala. Vamos falar daqui um pouco de alguns indicativos, indicadores de qualidade, certo? Trago uma frase do Antônio Faundes, que é um escritor cubano, que ele diz o seguinte: a democracia deveria ser um alvo, mas deveria ser, sobretudo, um processo. Penso, no caso ele, por isso que devemos enfatizar o processo mais que o resultado, nele mesmo. Considerar que o resultado é ele próprio, um processo. Então, quando a gente vai nessa noite conversar e falar de gestão democrática, eu sempre brincava quando chegava, trabalhava uma disciplina, né, na Universidade de Passo Fundo, que se chamava Gestão e Planejamento. E eu começava a disciplina, né, quando a gente chegava na discussão da gestão, dizendo assim: o que diz lá na nossa Constituição Federal de 88? Aí, vamos pensar lá que nós somos um Estado federativo democrático. Muito bem. Lá na Constituição de 88 diz isso. Mas se diz isso lá na Constituição, por que será que a gente tem que ter uma disciplina para discutir gestão democrática? Não é tão óbvio que a gente devia viver isso? Deveria ser algo tão natural, né? A gestão democrática está lá na Carta Constitucional, que somos um Estado democrático. Então, pela lógica, tudo deveria ser democrático. Obviamente, a gestão deveria ser democrática. Por que a gente tem que escrever tanto sobre gestão democrática? Por que a gente tem que falar nas escolas? Por que a gente tem que lutar por uma coisa que seria óbvia? Porque nem sempre, né, como diz Freire, o óbvio é óbvio. Porque a gente está num processo de construção da democracia. A gente está vivendo um processo recente. Então, nem sempre a democracia que está escrita na Carta Constitucional, ela é vivida nos processos do cotidiano. E no lugar que deveria ser vivida por obviedade, que é o espaço da escola, às vezes ela não acontece também. E eu não falo isso de livros, eu falo isso dos lugares que eu já vivi. Posso falar só de onde eu já passei. Não sei se aqui também é assim, nos lugares onde vocês atuam. Mas, às vezes, a democracia, ela passava longe.
né? Ficava muito centrada na figura de uma pessoa que decidia e que não consultava todos os segmentos. Ou a democracia ficava muito centrada na mão dos professores, entendendo que gestão democrática no espaço educativo seria apenas perpassar pelo colegiado de professores, e acabava não envolvendo segmento funcionários, segmento alunos, segmento pais. Então, discutir gestão deveria ser um alvo, mas, sobretudo, parafraseando Faundes, é um processo de construção. A gestão democrática, ela está sendo constituída a passos lentos, muitas vezes, mas constituída. Ainda não vivemos, não podemos dizer, temos que parar de pesquisar sobre isso, porque isso já é dado. Quando a gente estuda as políticas, tem um livro muito interessante, Cidadania no Brasil, Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho, que ele faz um comparativo, como são constituídas as políticas públicas na Europa e no Brasil. E lá, na Europa, primeiro se vive a situação para depois se constituir, né, historicamente falando, tá? Não atualmente. Se vivia a situação para se constituir a lei. No Brasil, se constitui a lei para depois se pensar como vai se viver a situação. Então, a gente tem lá na Constituição Federal, Estado democrático, Estado de direitos. Bom, cabe a nós também pensar como constituir a vivência desse processo da democracia através da gestão democrática no espaço da escola. E fazendo então um gancho, né, que a fala vai tratar da gestão e do plano, nós recentemente, porque 2014 é ano passado, vai fazer um ano agora dia 24 de junho, aprovamos um Plano Nacional de Educação, o segundo, né, não o segundo da história do país, mas o segundo recente, né, porque a gente teve um primeiro plano 2001-2011, no qual 50% das metas não foram cumpridas, e aí a gente ficou um espaço de tempo, ali 2011, 12, 13, parte de 2014, sem ter um novo plano de educação, nacional de educação aprovado. Tá? Porque foi criado as conferências nacionais de educação e teve todo um processo moroso, né, de passar do executivo para o legislativo, enfim, depois nós vamos entender um pouquinho isso. Mas por que é importante para a nação ter um plano nacional de educação que depois tem que ser constituído como plano estadual também, cada estado constitui o seu plano, e cada município, cada um dos 5.000 e poucos municípios do Brasil, constitui seu plano municipal? Porque a gente, primeiro, na Constituição Federal também fala que a gente tem que constituir esse plano, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala que a gente também tem que ter esse plano. E, obviamente, quando a gente pensa num plano, é para mudar uma situação existente. Todo plano, ele é um desígnio, ele é um intento. Ele quer construir, quer planejar algo diferente do real, do vivido. Então, a gente precisa antever um futuro, né? Constituir um plano nacional, um plano estadual ou um plano municipal, é pensar, bom, temos essa educação aqui, esse diagnóstico, ela não é tão bonita quanto gostaríamos que fosse. E queremos uma educação diferenciada. E essa educação diferenciada, então, vai ser planejada através de um projeto, de um plano, que vai buscar um futuro diferente, né? Que vai buscar modificar, enfim, essa situação vivenciada. Eu vou ir tomando água, porque fiquei semana passada sem voz, então não posso deixar de fazer isso. O Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 2014, ele apresenta alguns indicativos, alguns referenciais, visões de mundo. Que visões de mundo ele está apresentando? Como ele foi constituído? E que visão de gestão ele está inserido nele?
Quando a gente fala em referenciais, né, dentro do estudo de políticas públicas, significa construir uma imagem da realidade, na qual a gente deseja intervir. Esse conjunto de imagens cognitivas, né, que vai ter a percepção de cada um sobre determinada política, sobre determinado, no caso, plano, né, é uma forma de compreensão do mundo dos atores que estão envolvidos na constituição dessa política. E aí se constitui, então, o que a gente chama de referencial da política pública. Para cada situação, para cada política, para cada programa, o referencial constitui um conjunto de normas, de prescrições, que vai, então, dar esse sentido a essa política, segundo Consta Miller. No caso do plano, ele também é uma política pública e ele trouxe, no caso, no bojo, né, do seu texto, alguns referenciais e algumas visões de mundo daqueles atores que o compuseram. A ideia é que a gente possa tentar entender quais são essas visões de mundo com enfoque à gestão. Mas antes de a gente chegar na gestão que está escrita no plano, lá na meta 19, eu gostaria de compartilhar um pouquinho o que a gente vem estudando e entenderia ser uma concepção de gestão. Aqui o Cury, não é é o Carlos Roberto Jamil Cury, ele traz desde a concepção do termo, que gestão, vindo do latim, significaria levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, gerar. Trata de algo que vai implicar o sujeito e um dos substantivos desse verbo que nos é muito conhecido, gestatio. Gestação. Ato pelo qual se traz algo dentro de si. Um novo ente. O termo gestão, na raiz etimológica, ger significa fazer brotar, germinar, nascer, enfim. E vem então genitor, genitora. Numa analogia comparável à mãe, que dá à luz, né? A mulher que dá à luz se faz mãe ao dar a luz a uma nova pessoa, um novo ente. Pode-se vislumbrar aqui uma postura metodológica que vai implicar com vários interlocutores dialogar pela arte de interrogar, pela paciência de buscar respostas na arte de governar. Buscar respostas na arte de governar. Isso significa que quem está governando não tem todas as respostas. Quem está na gestão não está pronto. Porque gestar é brotar, é trazer algo novo. Então não é acabado, não é estático, não é concluído. Nessa perspectiva, a gestão democrática implica o diálogo como forma superior de encontro das pessoas e solução dos conflitos. Pedro Demo também fala que participação que não gera conflito não é participação. Porque muitas vezes a gente tem o entendimento que na gestão democrática, tudo vai ser muito tranquilo, né? As pessoas vão se dar bem, vão ser todas amigas, né? Até que de repente um dia surge uma situação, ou todo dia, que é conflituosa e que vai fazer com que quem esteja à frente da gestão tenha que tomar alguma decisão. Essa decisão, geralmente, nunca vai ser uma decisão que agrade a todos. Como, né, nem Jesus Cristo agradou, não vai ser um diretor de escola, um secretário de educação, um coordenador geral de ensino, um pró-reitor, enfim, um conselheiro que vai agradar a todos com a sua tomada de decisão. Mas no processo de gestão democrática, o diálogo, ele é um princípio. Então, você pode tomar a decisão a partir do diálogo. Porém, aí gosto de dar alguns relatos vividos, fatos vividos,
Quando trabalhei na prefeitura, na Secretaria de Educação de Getúlio, foi no ano 2000, 2004, a gente estava começando um processo, na verdade, dando continuidade a um processo que já existia, né? Porque todo gestor também, se denomina democrático, ele tem que respeitar o antecedente histórico, né? Porque a gestão democrática, ela não apaga o antecedente histórico. Como eu brincava, né, quando fui visitar os municípios na construção do Plano de Ações Articuladas, né, como consultora da URGS, os municípios diziam, quando a gente chegou na Secretaria de Educação, o computador estava todo apagado. Não tinha nada. A outra gestão, que trocava de partido político, tinha apagado tudo. A gente não encontrou um ofício, um papel, não tinha nada, né? E aí o PAR, como ele é online, não tinha como apagar. O máximo é não passar a senha, mas daí cadastrava com a senha do prefeito e tu tinha acesso. Então, tu dava uma outra cara, vamos dizer assim, não podendo permitir, né, que se apague a história. Então, um gestor que entende a democracia como uma prática, ele vai partir da história, né? Tu chega na direção de uma escola, tu chega em qualquer lugar, tu tem que resgatar o que já foi feito. Tu não vai inventar a roda. O que já foi feito? O que já existe? Qual o histórico dessa rede, dessa escola, desse espaço educativo? A partir daí, a gente vai pensar se aquilo que foi constituído até aí constituiu que trajetória, que educação está ofertando, como é que é esse conjunto? Então, respeitar o antecedente é um propósito. Respeitando o antecedente, a gente vai constituir com as pessoas, certo? Através do diálogo. E aí, voltando lá para a história que eu ia comentar, logo que a gente chegou, então a gente resgatou o antecedente, né, todo o histórico, e tinha uma creche, na época não era ainda a escola de educação infantil, era a creche, porque agora era ainda da assistência social, e daí estava passando para a educação, e tinha uma diretora de uma vida inteira naquela creche. Ela criou a creche era dela praticamente. E muito pouco, na época, poucos professores, mas tinha, e muitos monitores, né? E o pessoal, assim, tinha uma reclamação muito grande, que eles queriam a troca da diretora, porque a diretora era muito autoritária, segundo eles. E ela realmente, pela história, né, ela já estava, né, quando tu fica muito tempo no espaço, por isso que eu gosto muito dessa tese, a gente tem que todo mundo passar, mas não se perpetuar, tu acaba ficando meio dono daquilo, né, isso é meio humano, e vai prejudicando, vamos dizendo assim, o andamento das coisas, né? Porque tu também não... A gente tem os limites de ser humano. Tu enxerga até um ponto, né? Cada um vai enxergar até um ponto. E aí fomos então para uma reunião na secretaria, na época eu era coordenadora pedagógica, conversar sobre os problemas então, né? Aí estava a diretora, todo o grupo. E o que aquele grupo apontava não era somente a prática de uma gestora. Eles apontavam questões que iam além de uma prática participativa e democrática. Coisas que aquela diretora tinha que ter dito não mesmo para eles. Ela podia ter um modo de gestão muito duro, muito seco, talvez, que desagradasse eles, mas os nãos que ela dizia eram não justificados legalmente, inclusive. Tu não pode, eu não posso citar. Eu não posso dar mais exemplos do que isso, porque aí entraria em coisas que não devem ser ditas aqui. Mas eram coisas que não competem. Eu não posso. A gestão ela tem que seguir aquilo que é o legal. Então a gestão democrática ela vai até um ponto escutar o outro. Quando esse outro vai ter uma opinião ou vai ter uma sugestão que venha ao encontro do coletivo. Agora, se eu quero ter gestão democrática e fazer o que eu quero, como eu quero, aonde eu quero, entrar o horário que eu quero, sair o horário que eu quero, não vir dar aula, bom, isso não é gestão democrática. Então, quando a gente fala em gestar, como dar à luz a esse novo ente através do diálogo,
é entendendo que a gestão democrática, em nível prático, a gente vai encontrar diferentes formas de gestão. Mas entender que a gestão democrática não é cada um fazer aquilo que quer, mas é partir de princípios. Quais seriam os princípios inscritos numa prática de gestão democrática? Podemos citar alguns, né? A historicidade, o diálogo, a participação, a autonomia, o coletivo. Vamos seguir esses princípios, mas desde que estes princípios não podem ferir, ou melhor, a gestão não pode ferir alguns princípios que nos são caros e que dão a cara da educação que a gente quer. Em nível prático, nós vamos encontrar vários tipos de vivência dessa proposta de gestão. Como um modelo de gestão mais empresarial, que a gente tem encontrado, inclusive, em muitos programas governamentais, de aferir muito essa questão do quantitativo, da qualidade. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, eu estou dizendo que é um modelo. Ou processos que vão respeitar a especificidade da educação enquanto política social, buscando a transformação dessa sociedade da escola através da participação e da construção de práticas de autonomia, de práticas de cidadania. Falar em gestão democrática vai nos remeter, portanto, quase que imediatamente pensar em autonomia e participação. E o que podemos dizer, então, sobre esses dois conceitos? Autonomia. Já entrei um pouquinho na fala antes. Pensar autonomia não é entender, né? Porque autonomia não é entender que cada um vai fazer aquilo que quer, porque autonomia, toda autonomia ela é relativa, tá? Eu não posso ter autonomia total. Como servidora pública federal, eu não tenho autonomia total, mesmo estando no Estado democrático. Eu posso ir até um determinado, dentro lá do meu espaço, né? Ponto. Eu não tenho autonomia de não ir trabalhar quando eu não quero, por exemplo. Essa autonomia não me é dada, né? Então, às vezes, o entender a autonomia, eu quero ter autonomia, eu quero fazer... Espera lá, o que é autonomia? Então, é uma tarefa pensar autonomia é uma tarefa que se apresenta de forma complexa, pois se pode crer na ideia que liberdade total ou essa independência, né? Quando temos de considerar diferentes agentes sociais e as muitas interfaces e interdependências que fazem parte dessa organização educacional. Por isso, ela deve ser muito bem trabalhada, muito bem entendida, né? A fim de equacionar essas possibilidades de direcionamento camuflado das decisões. O que é um direcionamento camuflado também das decisões? Às vezes a gente vai fazer uma discussão e a discussão a gente diz, é uma discussão democrática. Vem lá, coloca uma ideia, concordam? Sim. Mas e o debate? E o tempo para pensar na ideia? E o antecedente? Né? Tu vai numa reunião e assim, ó, a toque de caixa, vamos discutir uma coisa super importante. Ninguém leu nada a respeito anteriormente, ninguém foi preparado para discutir esse assunto. Então, às vezes tem umas participações meio camufladas, que se dizem democráticas também. Ou a desarticulação total entre as diferentes esferas. Então, a autonomia, ela é interrelacionada, a gestão e quem está na gestão, né? Eu tenho autonomia, como disse, relativa, tenho que prestar contas a uma chefia, bem como a chefia também tem que prestar contas a quem ela governa, vamos dizer assim. Ou a desarticulação, ou o domínio de um determinado grupo, ou ainda a desconsideração das questões mais amplas que envolvem cada escola. Então, para pensar a autonomia, cabe a gente também discutir e estudar um pouquinho esse conceito. Esses dias, fiquei muito perplexa, sei lá, quando me questionaram determinada questão que
será que a gente só tem um determinado autor para trabalhar, né, na escola? E aí citaram o Paulo Freire. E eu questionei a pessoa, o problema não é que talvez a gente fica repetindo algumas ideias do Freire porque elas ainda não são vivenciadas. Uma ideia básica, né? Teoria e prática. O quanto conseguimos, aí questionei o colega, o quanto conseguimos colocar em prática aquilo que diz lá no nosso projeto político-pedagógico. Queremos criar cidadãos autônomos. Qual o grau de autonomia que a gente permite dentro da sala de aula ao nosso aluno, para que ele viva práticas de autonomia, para ele poder entender o que é autonomia e se constituir um cidadão autônomo. Qual o grau de práticas democráticas, que a gente fala lá em democracia, a gente constrói na aula, porque a gestão da aula também tem que ser pensada quando a gente discute gestão democrática. Eu dou aula ou eu estou na aula? Tem diferença. Tudo bem, a gente fala, né? Todo mundo fala, eu vou dar aula, tá. Falar da aula, mas a gente tem que pensar se a gente fala ou a gente faz também. Eu estou na aula com os meus alunos e constituo a aula com eles, ou eu vou lá dar aula para eles? Eu dou algo que vai ser recebido por outro. Então, quando a gente pensa gestão democrática pelo nível dos docentes, da sua formação, dos gestores e da aula que está sendo dada dentro daquela escola. Eu, como aluno, tenho espaço na aula de, em algum momento, opinar sobre o processo da aula? Mas o professor está ali porque ele é alguém mais experiente, concordo. Mas se ele entende que ele quer constituir seres críticos, ele vai permitir que aqueles sujeitos na aula deem a sua opinião sobre, inclusive, o seu trabalho. Mas aí não é muito legal, né? Fazer gestão democrática. Aí eu preferia antigamente. Então, veja que quando a gente vai abrindo os conceitos, a gente vai entrando em searas que não são confortáveis. E quando você chega em alguns lugares que parecem sagrados, e tu vai mexer em algumas coisas que são sagradas, aí não é interessante fazer gestão democrática. Quando chegar, às vezes, na parte, e eu estou falando porque eu sou docente, do docente ter que fazer algumas coisas, ele já não começa a gostar muito. Ele quer que a democracia venha do gestor para ele. Mas quando o gestor, num processo democrático, combinamos, discutimos, acordamos que seria feito tal tarefa até tal data, e ninguém dá retorno, e aí o gestor cobra o retorno do combinado, mas não gostei muito aí. Aí esse gestor está sendo muito autoritário. Então, quando a gente vai pensar em gestão, que é fazer gestar, né? É ter um filho, vamos dizer assim, né? É parir, né? Essa gestão, é envolvendo todos esses segmentos, todos esses pensamentos. É pensar como a gente vive a autonomia em todos os níveis dentro do espaço educativo. Que autonomia tem os pais? Que poder de participação tem os pais dentro das nossas escolas? Esses dias eu lembro que tinham, acho que era o Celso Antunes que ele colocava, cadê a sala dos pais na escola? Tem a sala dos alunos, dos professores. Os alunos entendem que vai ter a sala de aula, que seria a sala dos alunos. Cadê a sala dos pais na escola? Perguntas, né, gente? Perguntas. Não tenho respostas, tenho muitas perguntas. Me pergunto muito sobre muitas coisas. O Barroso já diz que não há autonomia da escola, sem o reconhecimento da autonomia dos indivíduos que a compõem. Ela é, portanto, o resultado da ação concreta dos indivíduos que a constituem, no uso das suas margens de autoridade relativas. Não existe uma autonomia da escola em abstrato, fora da ação autônoma organizada dos seus membros. É um acordo, autonomia é um acordo. É um acordo onde todas as partes têm que saber até que ponto podem ir.
E trabalhar com autonomia não é algo fácil e simples. Se fosse, a gente não precisava estar aqui discutindo. Não estamos discutindo, estou aqui eu falando, né, no caso, mas enfim, né, não seria um tema para ser falado, pensado, refletido. Participação é outro conceito muito importante. E que também vai ter muitos significados e muitos níveis diferentes dentro, né? Tem vários níveis de participação. Tem a participação total, tem a participação relativa, tem o colegiado, a representativa, né? E às vezes a gente entende assim, a gestão democrática é eleger diretor. Então, a lei da gestão democrática, eleger diretor e repassar dinheiro para a escola. Meu Deus, é muito mais do que isso. E aí nós vemos que é viver princípios que compõem essa gestão. É viver diálogo. É viver teoria e prática, como diz Freire. É personificar a teoria que a gente fala nas nossas práticas. E que é muito difícil. É muito difícil quando tu é gestor, inclusive, fazer isso. Porque existe um ser humano atrás do gestor. Um ser humano que não deveria pessoalizar nada, mas que às vezes, por ser humano falível, né, pessoaliza. Então, ser gestor também, e não vou aqui ficar prescrevendo, um bom gestor é aquele que, né, porque entendo que um bom gestor é aquele que vai se constituir em determinado espaço, nas possibilidades que ele vai ter, com aqueles sujeitos que ele vai ter, e dependendo das situações que se apresentarem, do grau de conflito que se apresentar. Porque a gente tem que entender isso, e é sofrido entender isso. No processo de gestão democrática, a gente vai ter conflito o tempo todo. Não termina. Mas que coisa! Queria poder chegar, né, e viver nesse mundo maravilhoso sem conflitos. Mas não. Por quê? Porque as pessoas vão ter a possibilidade de expressar suas opiniões e de discordar, inclusive da do gestor, que vai lá com todas as boas intenções do mundo, mas que nem sempre vai a sua ideia agradar a maioria. Podemos pensar a participação em todos os momentos do planejamento da escola, da execução, da avaliação. Ou pensar que participação pudesse ser apenas convidar, por exemplo, a comunidade escolar, os pais, para participar de determinado evento. Agora estamos chegando perto das festas juninas, então vamos convidar para as festas juninas os pais para trabalharem. Essa é a participação. Mas não pode ser só isso. É para muito além disso. Portanto, as conhecidas perguntas. Quem participa? Como participa? No que participa? E qual a importância das decisões tomadas? Essas questões deveriam, penso eu, estar presentes nas agendas de discussão da gestão da educação, porque toda participação ela é intencional. Ela vem por alguma coisa, como a educação ela é política. E aqui então, definindo uma definição do Cury, a gestão democrática da educação, então, é ao mesmo tempo, por injunção da Constituição, transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade e competência, voltada para um processo de decisão baseado na participação e na deliberação pública. A gestão democrática expressa um anseio de crescimento dos indivíduos como cidadãos e de crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática, que não está dada, está se constituindo. Essas são algumas ideias que queria compartilhar com vocês no sentido de esse entendimento que temos de gestão, que tenho de gestão democrática. E aí agora vamos fazer um contraponto com o que o Plano Nacional de Educação apresenta como proposta para a efetivação da vivência da gestão democrática.
Alguns autores, né, que foram utilizados ali, e a pergunta: qual a concepção de gestão está implícita no plano? Mas para entender a concepção de gestão, a gente tem que entender que momento, que cenário, em que cenário o Plano Nacional de Educação foi aprovado. Então, para começo de conversa, somos a sexta economia, somos um país rico, com muitos pobres. E que, infelizmente, lá no nosso Índice de Desenvolvimento Humano, galgamos posições não tão boas. Sexta economia, 88º lugar na educação. 10 estados brasileiros não pagam o piso salarial nacional. Na época que era discutido o plano, se falou muito no pré-sal. E se enviou o projeto original, projeto na Câmara, projeto para o Senado, onde saiu com 7% do PIB, para ser gasto em educação, foi para 10%, voltou para 7%, e ficou nesse movimento até, graças a Deus, pelo menos no texto da lei, ser aprovado em 10% do produto interno bruto da educação, da riqueza do país, que deve ser gasto, aplicado em educação. Outro ponto polêmico discutido no plano foi a inclusão do conceito do custo aluno qualidade inicial. Um conceito fundamental para garantir mais recursos para a educação e que quase não conseguimos garantir no texto do plano. Conseguimos, foi lá. O que é o custo aluno? Hoje, o Fundeb, nós temos um custo aluno, que você pega, cada estado da nação tem um fundo, um Fundeb, que é 20% de determinados impostos, compõe o Fundeb do estado, e cada aluno contabiliza, né, um valor determinado. Se ele é do meio rural, ele vai ter um valor a mais; se ele é da educação infantil, um valor a menos; se é turno integral, um pouquinho a mais, né, que são as ponderações. Dentro deste fundo estadual, né, vai ser composto os municípios e o seu estado vão compor o fundo com seus impostos e retorna para cada município, por exemplo, o valor custo aluno pelo número de alunos matriculados na sua rede. Hoje, e sempre, Fundef, Fundeb, o Rio Grande do Sul nunca recebeu complementação da União. Por quê? Porque o custo aluno, na divisão, no rateio do Rio Grande do Sul, ele é inferior ao custo aluno, ele é superior, aliás, ao custo aluno média nacional, que é estabelecido todo ano pela União. Só que a União faz o seu custo aluno num cálculo que ela contabiliza, né, um valor lá, um X, tem um cálculo, mas ela não inclui aquilo que os pesquisadores da área do financiamento da educação querem que seja incluído. Um estudo de quanto custa um aluno com condições de qualidade. Tá, mas como que vamos fazer essa conta? Condições de qualidade são alguns insumos: infraestrutura física, pagamento de um salário X para os professores, que não é o atual, né, com plano de carreira, com formação, prevê turno integral, prevê biblioteca, laboratório, livro, merenda, prevê o cenário ideal. Esse cenário ideal custa quanto se a gente fosse ofertar? Não é o valor atual do Fundeb. Tá? Então, essa é a discussão. Nós não queremos um custo aluno, nós queremos um custo aluno qualidade inicial. E inicial por quê? Porque ele iniciaria e iria aumentando. Porque não tem como, hoje, a gente praticar o custo aluno que seria de R$10.000, se a gente pratica um custo aluno de R$2.000. Para mim chegar a R$10.000 hoje, com corte no orçamento de 20%, para o MEC, só um milagre.
Só um milagre, que eu não saberia qual. Então, ele tem que ser um custo-aluno, a proposta já foi pensada, custo-aluno inicial, para gradativamente chegar num patamar que garanta condições de qualidade para a educação básica, pública. Então, esse foi um dos pontos mais polêmicos, junto com os 10% do PIB. Ao mesmo tempo, o cenário de aprovação do plano, ele apresenta a seguinte previsão do Orçamento Geral da União no ano de 2014. Esses dados são da auditoria da dívida pública. Tá? Então, nós temos, e não muda muito de 2015, naquela grande parte amarela, é aqui que eu boto aqui? Achei. Nesta parte amarela aqui, 42% da fatia do orçamento, 1 trilhão, é para pagar juros e dívida. Isso foi 2013, isso foi 2012, isso foi 2010, isso foi 2007. Aqui está a educação, ó, essa partezinha azul aqui, ó, 3,49%. Então, 3,5%, vamos arredondar para cima, é o que a União contribui do seu orçamento em educação. E eu quero mostrar um outro dado que eu não botei setinha, mas é muito importante. 9,88% é o repasse do governo federal, do seu orçamento, para os estados e os 5 mil e pouco municípios do Brasil. Olha que pouco. Então, isso também é um cenário que precisa ser entendido, que são as relações intergovernamentais na hora de financiar a educação. Quem está pagando a conta do financiamento da educação? Não é a União. Comprovadamente. Também, como cenário de aprovação do Plano Nacional de Educação, nós tivemos, desde 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, o Plano de Metas, Compromissos Todos pela Educação e o Plano de Ações Articuladas, que Saviani, Demerval Saviani, que é um estudioso que eu respeito muito, criticou num texto. O nosso plano de 2001, quando ele foi aprovado, na época o governo Fernando Henrique, ele vetou a meta do financiamento da educação. Ele vetou, ou seja, tinha lá era um absurdo de metas, mas não tinha como financiar elas, porque o capítulo que falava as metas de financiamento de dinheiro tinham sido vetadas. Em 2003, quando assume o governo Lula, ele não retira o veto. E em 2007, ele edita o PDE, que foi muito significativo. Então, o PDE, inclusive, é o que constitui, que cria os institutos, por isso estamos aqui, né? N políticas, ProUni, FIE, N políticas, passam no chamado grande guarda-chuva de programas do MEC. Porém, a crítica do Saviani é que, por que ao invés de criar um plano de metas, não se simplesmente revogou a sanção feita pelo Fernando Henrique ao plano? Era só botar financiamento nas metas do Plano Nacional de Educação e tentar efetivar. Mas se criou um outro plano, um plano paralelo. Tanto é que o nosso plano atual, nacional, aprovado, é muito parecido na metodologia com o PDE, se a gente for olhar. O IDEB também é criado nesse tempo, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Uma das críticas, tem muitas coisas boas, o IDEB trouxe muitas coisas boas, mas uma das críticas é que, quando se fala em qualidade da educação, se fala em IDEB, como se o IDEB fosse o único medidor, o único indicador de qualidade. Ele é um dos. E não é perfeito, né, porque tem várias questões que precisam ser melhoradas. E também, então, 10% do PIB, que foi... lembram as manifestações no período da Copa?
Tinha gente que nem sabia o que estava carregando, mas tinha lá 10% do PIB já. Mas estava se referindo a 10% do PIB ser aprovado no Plano Nacional de Educação, que estava há 4 anos sendo tramitado. Então, aquelas manifestações nos ajudaram de uma coisa: elas tiraram o plano da gaveta, porque o plano estava lá meio mortinho, meio esquecidinho. As manifestações tornaram público a necessidade de que fosse aprovado o plano. Foi muito positivo nesse sentido. E a conferência, a CONAI, que aconteceram 2, 2010, eu lembro que participei de várias CONAIs, e 2014 também. E aí, posterior a 2014, então, se consegue aprovar. Quer dizer, posterior não, a CONAI aconteceu posterior à aprovação do plano. O que quero dizer com isso, então? Que esse cenário, ele apresenta um movimento que foi constituído o plano, que tem interesses, né? Que tem discussão de divisão de mundos, de projetos de mundo, de visões de mundo diferenciadas. Então, não foi um plano tranquilamente aprovado. Ele foi muito discutido, ele foi e voltou, como se diz assim, vários momentos, né, nas câmaras que ele estava, e principalmente, ele conseguiu aprovar 2 vitórias: 10% do PIB, custo aluno qualidade inicial, mas uma derrota. No texto que a sociedade civil, que a campanha pelo direito à educação pública estava querendo aprovar, era educação, financiamento para recursos para a escola pública. É diferente que recursos públicos para a educação. Recursos públicos para a educação, diferente de recursos para educação pública. Conseguem perceber a diferença? E o que foi aprovado foi recursos públicos para a educação. Abre a brecha para recursos públicos não irem somente para educação pública, e sim também sistema S, escolas privadas, que a gente já tinha com a emenda 14, Fundef, meio que conseguido vencer um pouco essa discussão e consegue se voltar atrás. Então, há disputas dentro do próprio projeto, em suas formas de implementação, desenvolvimento e avaliação. E foi um processo de construção que durou praticamente 4 anos e que chegou a receber 9.015 emendas, propostas de emenda. 2.915. Falei o quê? 9.000. Nossa, já estou fazendo um superlativo aí. 2.915 emendas, propostas de emendas, tá? Não foram emendas. Que, pelas manobras, depois lá conseguiram limpar. Porque na proposta do Executivo eram 20 metas e estratégias. E conforme as emendas iam, as propostas de emendas, isso ia se tornando algo. E tinha cada emenda que vocês não têm ideia, coisas assim que... Aquilo que alguém já ouvi alguém falar e concordo. Quem tem que discutir educação é quem está na educação. Então, se os deputados, os senadores não se acham suficientemente, eles que chamem as pessoas da área da educação para discutir a legislação da educação. Senão, a gente vai criar uns monstros. Então, 13.005, de 25 de junho de 2014, é o plano aprovado. Esse plano, ele vai perpassar 20 metas, das quais eu não vou entrar nas 20 metas, mas nesse organograma, que eu vou ter que olhar aqui, porque acho que já estou precisando de óculos, não enxergo direito lá, ele fala o quê? O que o plano propõe? Uma lei de responsabilidade educacional. Ele é uma ferramenta de planejamento estratégico que desenvolve uma metodologia de planejamento. Ele constitui inclusão de minorias, gestão democrática e inclusiva. Ele determina regime de colaboração entre estados, municípios e federação. Ele prevê correção de fluxo e combate à defasagem de idade séria.
Ele forma profissionais da educação, oferece apoio técnico e financeiro e desenvolve ações que melhoram os resultados. E aqui eu vou trazer só alguns gráficos para a gente ter a ideia da grandiosidade da tarefa. Por exemplo, para a creche, em milhões, né? O investimento para chegar na meta, que é a proposta ampliar 50%, até 3 anos, ele vai ter que ser 14,7 bilhões de reais para dar conta do plano. Ensino fundamental. Então, para conseguir chegar na meta, eu tenho que aumentar 81,6 bilhões para universalizar o ensino fundamental. Educação em tempo integral, 26 bilhões. Educação profissional, que aí é dos institutos, né? Triplicar as matrículas em cursos técnicos de nível médio, com pelo menos 50% da expansão no setor público. Em bilhões de reais, 6,2 com o novo plano. Isso é o aumento de dinheiro que precisa existir para que as metas do plano sejam colocadas em ação. Ensino superior, 49 bilhões. Educação especial, 7,85 bilhões. Pré-escola, 13,5 bilhões. EJA, 3 bilhões. Então, significa, pessoal, que a pergunta é: aprovamos 10% do PIB, hoje, segundo o MEC, a gente está 5,5% do PIB. Segundo quem faz os cálculos estudiosos na área do financiamento, entre eles o Zé Marcelino, a gente está chegando a 5%. Ali. Estamos hoje gastando 5% do PIB, o nosso orçamento foi cortado em 20%, temos que chegar a 10% e temos que garantir esse monte de matrículas a mais, públicas, com condições de qualidade, obviamente, e esse monte de dinheiro a mais. Então, a gente está numa situação complexa. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Como isso vai se resolver esse ano? Acredito que não se resolve. Esse ano estamos em stand-by. Né? A ideia, a perspectiva é que a situação melhore, que a gente possa, nos próximos anos, mas eu digo para vocês, não é dado, não é de graça. Se a gente não tiver mobilização, se a gente não tiver um coletivo pensando em pressionar, não vai sair muito além. Tenho muitas preocupações sobre isso. Enfim, a meta 19. O que é a meta 19? A meta 19 diz o seguinte: assegurar condições no prazo de 2 anos, então 2014, 2015, junho de 2016, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos, eu ali sublinhei de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Essa é a meta. Dentro dela temos algumas estratégias. Já na forma como ela está escrita, a gente poderia colocar algumas perguntas, né? Parece que a gente fala efetivar a gestão como se a gestão fosse uma pessoa, né? Efetivação da gestão democrática. E a gestão não é uma pessoa, a gestão ela é processo. Se a gente está entendendo gestão democrática, dentro de determinado conceito, a gente está pensando em processos que envolvem sujeitos, que envolvem conflitos e que não é tão simples assim. Vamos fazer uma eleição de diretores e está efetivada a eleição democrática. É mais do que isso. E ali, quando ele fala em critérios técnicos e de mérito, preocupa um pouquinho pelas estratégias que vão se apresentar agora.
Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União, essa parte a gente gosta, na área da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que, olhem aqui o detalhe, regulamente a matéria na área de sua abrangência, no caso estados, municípios, respeitando-se a legislação nacional e que considere conjuntamente para a nomeação dos diretores e diretoras de escola critérios técnicos, de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. Outro dia eu estava conversando com o secretário municipal lá de Alegrete, e Alegrete colocou a prefeitura, o município, aprovou uma lei municipal para a eleição de diretores, com todo um debate, enfim, critérios. E essa lei foi considerada inconstitucional. Tanto é que eles tiveram que revogar a lei. Porque lá na Constituição fala que diretor é cargo de confiança do prefeito. Certo? Então, veja que eles não falam em eleição aqui, eles falam em nomeação, nomeação dos diretores e diretoras. E esses critérios técnicos e de mérito é que pega pesado quando fala isso. O que seriam critérios técnicos? Técnicos a gente poderia entender, ter determinada formação. Mas o que vai se entender subjetivamente por esses méritos? Porque para o prefeito, mérito pode ser ele ser do meu partido. O que é esse mérito? Então, a gente... Acho muito complicado esse texto, muito complicado mesmo. Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros do Fundeb, da alimentação, os conselheiros regionais e aos representantes educacionais e demais conselhos de acompanhamento, garantindo, aqui é muito interessante essa proposta, a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para as visitas à rede escolar com vistas ao bom desempenho de suas funções. Eu fui presidente do Conselho do Fundeb por 4 anos lá no município de Getúlio, e é muito complexo realmente essa situação que vivem hoje os conselhos, porque o conselho ele acaba sendo dentro da Secretaria de Educação, ou dentro da Prefeitura, ou dentro da escola, e ele não tem uma autonomia para poder fazer uma fiscalização de fato. Porque eu sou funcionária pública e eu sou presidente do conselho, e aí eu tenho que ir lá na secretaria pedir o cargo para a secretária, mas ela vai querer saber para que tu quer o cargo? Para vistoriar lá se o recurso da educação, lá na construção daquela quadra coberta, lá que foi com o recurso do Fundeb, se a quadra está de acordo. Cara de pau, né? Tem quem tenha, né? Mas tem quem tem medo. Estou em estágio probatório. Então, assim, para a gente ter um conselho atuante, ele tem que ter realmente mecanismos, recursos, autonomia, estrutura, para que ele possa fazer a fiscalização e não ficar cerceado, muitas vezes, pelo poder local, no qual ele é funcionário. Então, isso é interessante, sim, é muito interessante. Até está como plano nacional. Os estados vão ter que materializar isso nos seus planos estaduais e os municípios também vão ter que prever essa meta e recursos para isso nos seus planos municipais. Incentivar os estados e os municípios, enfim, a criar fóruns permanentes de educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distritais. Também é uma meta interessante. Estimular em todas as redes a educação, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis, associações de pais, com espaços físicos adequados, na mesma lógica, né? Para que esses possam, então, ter representatividade e participação. Estimular o fortalecimento dos conselhos escolares, conselhos municipais de educação, enfim, mesma lógica. Estimular a participação e a consulta de profissionais de educação, alunos, seus familiares, na formulação dos projetos político-pedagógicos, regimentos, currículos, planos de gestão, enfim, na vida pedagógica da escola, do espaço escolar. Isso é bem significativo, vai ao encontro, né, não de encontro, àquilo que a gente entende de gestão democrática. Favorecer processo de autonomia pedagógica e administrativa de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino. Junto com isso, poderia
e aí deve estar lá na meta 20, está na meta 20, mais recursos também para poder fazer a gestão. Desenvolver programas de formação de diretores, de gestores escolares, e aqui, não estou sabendo brincar com isso aqui. E aqui, olha aqui, aplicar a prova nacional específica. Medo, que nem diz uma amiga minha. Medo disso aqui. Uma prova para gestores. Aí tu vai concursar os gestores? Aí eles vão ser cargos permanentes? Então, quando lá nos municípios de vocês forem construir o Plano Municipal de Educação, atentem para esses detalhes, gente. Cuidem o que coloquem nos planos municipais de educação. Tá? Daqui um pouco, e aí a pergunta que eu faço é, bom, para efetivar a gestão democrática, então o plano ele prevê esse conjunto de ações, né? Que vai desde você ter um projeto político-pedagógico de forma participativa, até essa prova aí para os diretores, para os gestores. Então, eu considero que o plano ele tem um certo hibridismo na sua concepção de gestão, que traz elementos pontuais de gestão democrática, mas que traz elementos complexos, no sentido de que meio que vai para uma gestão gerencialista, que coloca alguns pontos de interrogação, né? Até que ponto o que está no texto do Plano Nacional de Educação realmente dá conta de uma concepção de gestão democrática. E, por fim, né, falar que a gente pensa, então, gestão para quê? Para ter qualidade na educação. Por quê? Porque gestão seria um indicador de qualidade para garantir o direito à educação, igualdade, pluralidade, acesso, permanência, aprendizagem, né? Formação dos professores, financiamento e gestão democrática. Aqui entendida tudo isso e de forma interrelacionada, a gestão ela é um indicador de qualidade. Então, para a gente construir uma educação de qualidade, perpassaria também por uma gestão democrática nos espaços educativos. Isso auxiliaria a construção de uma escola que entende-se, vamos dizer assim, com condições de qualidade. Para quê, né? Para ter aprendizagem. Senão não tem nem razão de ser, né? E agora cabe, então, aos estados e aos municípios construírem os seus planos, plano estadual e plano municipal. Vocês sabiam que o estado do Rio Grande do Sul, naquele período de 2001 a 2011, que ele tinha que construir o plano estadual de educação, ele não construiu? Ele começou, eu participei, eu era professora de estado também, eu participei de um processo lá em 2001 para início da discussão do plano estadual de educação. E foi, voltou e troca, porque o estado do Rio Grande do Sul ele tem uma coisa, né? Desde 88 para cá, nunca um governador se reelegeu no nosso estado. A gente não tem reeleição aqui. Então, as políticas públicas educacionais, infelizmente, elas acabam não conseguindo se materializar como políticas de estado, porque cada governo cria uma nova bandeira. A escola não sei do que, e aí não tem uma permanência, né? E o plano estadual, gente, não foi aprovado. O estado do Rio Grande do Sul ficou aqueles 10 anos sem ter um plano estadual aprovado. Eu fui pesquisar isso esses dias porque eu não acreditava, eu digo, não, deve ter aprovado em 2010 que seja, mas não. Então, vamos abrir o olho, né, ver se agora o estado do Rio Grande do Sul constrói o seu plano estadual. E a notícia que temos é a seguinte, é que até maio, até o mês atual, 3 estados, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, haviam construído, promulgado suas leis, e apenas 72 municípios. E é até junho que tem que estar construído esses planos. Que processo de construção vai ser esse, será? Só por Deus. Fico me perguntando, né? E
pensar um pouquinho que nessa construção da gestão, né, dentro dos planos, como diz Maturana, é conversando as conversações que constituem a democracia que construiremos a democracia. É vivendo, é pensando ela, é trocando ideias sobre ela, mas que se mantenha a democracia. Porque, com certeza, a pior das democracias é melhor do que todas as ditaduras. Do que a melhor das ditaduras. E quando implantado o plano, no caso, ele foi aprovado, mas ele vai ser implementado, né? Que ele não se torne silenciador, dominador, que ele não desconsidere a importância de produzir sempre novas significações. Porque uma vez o plano aprovado não quer dizer que ele tem que ser perpétuo, ele pode se ressignificar, né? Se readequar. E aí, para terminar, então, compartilho com vocês uma fala da Draibe, da Sônia, que diz: as políticas e os programas têm vida. Eles nascem, eles crescem, eles transformam-se, reformam-se. Eventualmente estagnam, às vezes morrem. Percorrem então um ciclo vital. As políticas e os programas também têm carne e osso, melhor, corpo e alma. São decididas e elaboradas por pessoas. São dirigidas às pessoas ou ao seu habitat. São gerenciadas e implementadas por pessoas. E quando isso ocorre, são avaliadas também por pessoas. Então, isso significa, né, deixa para a gente pensar que o plano nacional, o estadual e o municipal, como política pública que se constitui, é feito por pessoas e essas pessoas podem ser nós. Vai ser, se nós não participarmos no fazer, no elaborar, vamos participar no implementar, no avaliar. E está nas nossas mãos também fazer com que a gestão aconteça de forma democrática e com que a gente consiga, então, melhorar a qualidade da educação. As bibliografias utilizadas e era isso. Obrigada, então. Agradecemos à professora Kalinka pela fala e, neste momento, abrimos para os questionamentos. Vamos adotar a mesma sistemática encaminhada pelo professor D'Artagnan à tarde. As perguntas com, no máximo, 2 minutos. Então, inicialmente, parabenizar a Kalinka, não é? Dizer da alegria de estar aqui te ouvindo, não é? Juntamente com as nossas acadêmicas, não é? Que bom te ouvir. Contar um pouquinho uma experiência que nós vivemos hoje no campus Jaguari em relação à licenciatura em educação do campo. E o quanto essas questões de gestão, elas precisam estar presentes, não é? Quando a gente aderiu a esse edital do MEC, para implementar lá no IFE Farroupilha, campus Jaguari, uma licenciatura em educação do campo, havia no edital alguns critérios, não é? E entre eles dizia o quanto nós teríamos que, ao desenvolver essa proposta, estar atentos a preparar o professor, o gestor e o agente comunitário, né? Então, eu vejo que nós hoje, dentro do IFE, que temos esse compromisso, não é? Está aqui o professor Edson e o pessoal aqui da equipe pedagógica, temos esse compromisso de formar professores dentro do Instituto, não é? Num percentual de 20%. Eu vejo, Kalinka, o quanto essa tua temática ela é importante e ela precisa ser trabalhada, não é? E olhando esse acadêmico que logo ali, não é? Vai ocupar este lugar, ou de um professor, de um gestor, não é? E também de um agente comunitário, que a gente viu pelas concepções que tu trouxestes muito bem aqui em relação à gestão democrática, o quanto essa inserção na comunidade, não é? Ela também se constitui um grande critério, não é? E um grande pressuposto, um fundamento para que realmente a gente vivencie essa experiência de democracia no contexto escolar.
e que oxalá com essa formação que a gente vem instigando lá no nosso campus, a gente possa sim, não é, constituir gestores e fazer acontecer essa educação com mais democracia, avançando, não é? E dando conta de atender todo esse leque de metas e de estratégias, não é? Então, a gente, só para colocar essa experiência que a gente vive lá e esse cuidado que a gente está tendo na formação dessa meninada aí, não é? De olhar para esses 3 ângulos na formação. Obrigada. Eu acho que a sua palestra foi muito elucidativa sobre 2 aspectos, para mim, foram fundamentais na sua palestra. A questão da gestão democrática e a questão do PNE. Eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre uma questão. O PNE apresenta vários avanços que a gente sempre lutou, ter metas específicas, investimento em educação, a formatação no sistema de colaboração, cooperação entre o Estado, mas também ele tem vários aspectos, colocou, que são ruins, por dizer. Mas aí cabe um papel, por exemplo, da rede, dos professores da rede pública do Estado, que tem uma dupla tarefa, ao meu ver, que é discutir isso e aprimorar o plano, e ao mesmo tempo exigir que ele ponha em execução, mas ao mesmo tempo ele está numa tarefa muito complexa, é de não perder direitos e ter o salário no fim do mês. Quer dizer, ele se desdobra em 2 pontos fundamentais para a sobrevivência pessoal e sobrevivência como um projeto educacional. Eu queria um comentário seu sobre isso. Primeiramente, queria cumprimentar minha colega Eliane, né, e dizer que a gente conhece um pouquinho o trabalho lá de Jaguari e a proposta é muito diferenciada e significativa lá para a comunidade de Jaguari. E que bom que também se trabalha a gestão dentro desse curso. A gente, dentro das licenciaturas, aborda o tema dentro das políticas e dentro das PPIs, mas acho que merecemos ampliar, né? Todo professor, na minha opinião, e pode hoje, graças a Deus, sem ter que não se efetive esse concursamento, vamos dizer assim, ser gestor, né? E queria agradecer a sua colocação, né? O senhor é professor? Professor. No sentido de que o plano, de um modo geral, eu vejo ele como um avanço, ao anterior, pelo menos. Porque o plano anterior, 50% das metas, ele era colocado, eram 300 e poucas metas. Ele era uma forma, inclusive, que esse plano, ele é diferente, ele é mais enxuto, ele é mais direto, e ele tem algumas coisas bem pontuais, né? Então, eu vejo ele, de um modo geral, eu vejo ele como mais positivo do que negativo. Não sei se consigo me colocar bem. Porém, uma coisa é primordial para a gente conseguir, nessa ponta que o professor coloca, dos professores, porque é hoje, sim, uma luta a questão do piso salarial. Ser efetivado e ser efetivado de uma forma para além, inclusive, do que ele está se propondo, né? Que ele consiga garantir condições mínimas de salário digno para que os professores que hoje estão em sala de aula possam não só sobreviver, mas se manter, estudar, comprar livros, estar informatizado, conseguir estar nesse mundo que às vezes o aluno chega e a gente não consegue nem acompanhar porque a gente não está conseguindo nem condições de tempo, porque tu trabalha 60 horas, enfim, aquilo que a gente sabe. Então, esse plano, ele traz no papel a previsão da efetivação do piso salarial, nas metas do financiamento, que é a meta 20,
né? Até eu tinha trazido, eu coloquei, depois tirei a meta 20, porque eu digo, eu vou acabar entrando aqui e como é a seara que eu gosto mais, assim, de discutir, né, que eu pesquiso, eu não queria fugir muito do tema proposto. Mas na meta 20 fala dessa efetivação do piso, da ampliação do PIB, porque hoje ampliar o PIB, se de fato acontecer o que está no plano, é dobrar os recursos da educação. Dobrando os recursos da educação e efetivando o custo aluno qualidade inicial, tu vai melhorar o salário dos professores. É o óbvio, é a consequência disso. A questão que eu coloco é, o plano está lá, aprovado, bonitinho, dizendo uma coisa que a gente lutou para estar lá. Mas o que nós estamos fazendo, como estamos nos mobilizando, né, para que realmente ele seja efetivado? Porque não está dito claramente de onde vai sair esse dinheiro. E eu me pergunto, de onde vai sair esse dinheiro? Então, nós temos que nos mobilizar, sim, nesse sentido, e eu vejo que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem, né, a representação aqui, o CEPERS, inclusive, faz parte desse evento, uma representação forte, que tem que trabalhar pelo Estado, no sentido do plano estadual, mas assim, a gente tem que se mobilizar, municípios, estados, para que a União amplie a sua fatia na participação desse financiamento. Porque a operacionalização do plano, ela vai se dar via recursos, sim. Não tem como fugir desse debate. Nós estamos na situação que estamos, porque faz 34, foi a Constituição que pela primeira vez, 1934, colocou no texto constitucional vinculação de recursos para a educação. 100 e pouquinhos anos. Que 100 e pouquinhos anos? Não faz 100 anos. Então, nós estamos muito aquém, porque nunca se investiu o suficiente, nunca se deu a priorização que todo mundo fala. A educação é prioridade, mas ela tem que ser prioridade no financiamento, não só nas boas intenções, porque senão nós não vamos sair dessa situação de precariedade, permanente precariedade. Então, veja o plano com esses seus avanços, ele na totalidade, ele é um bom plano. O que me preocupa é, como é que ele vai ser colocado em prática? Principalmente aquela parte da meta 20, que eu não enxergo materialmente, concretamente, eu não estou enxergando isso. Pelo menos assim, esse ano que vem, um movimento que mostre que em vez de pagar a dívida, a gente vai pegar uma fatia e vai botar na educação. Porque a gente não está escutando isso. E a gente está muito quieto também. Não sei se consegui responder, né, ou enfim, comentar o que o senhor gostaria. Mas enfim, é isto. Então, se não temos mais nenhuma pergunta a mais, nós queremos mais uma vez, então, renovar os agradecimentos à professora Kalinka e dizer que amanhã, às 8 horas, nos encontramos novamente neste espaço e desejamos um bom retorno a todos e um bom descanso.